E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O que era praticamente inimaginável acabou de acontecer, meus amigos, e eu ainda estou processando essa informação, porque ninguém acreditaria se não tivesse provas concretas. Richarlison, o nosso querido Pombo, aquele atacante que já balançou as redes na Europa e conquistou corações no futebol internacional, está prestes a vestir a camisa do Vasco da Gama. E olha, isso parece até história de novela, daqueles capítulos que ninguém espera, mas que você não consegue parar de assistir. Os bastidores dessa negociação estão fervendo, os rumores circulam com tanta intensidade que você sente o cheiro da bola rolando no gramado de São Januário antes mesmo do anúncio oficial. Fontes próximas ao clube garantem que a diretoria do Vasco fez de tudo, absolutamente tudo, para convencer o Pombo a voltar ao Brasil, e os argumentos não são apenas financeiros, mas também emocionais, apelando para a paixão do jogador pelo futebol brasileiro e a vontade de retribuir aos torcedores que sempre o acompanharam. Imagine a cena, Richarlison entrando no Maracanã ou São Januário, cercado de torcedores histéricos, cantando seu nome. E você sente aquele arrepio na espinha que só o futebol consegue causar. A negociação não foi simples, muito longe disso, porque estamos falando de um jogador que tem mercado forte na Europa, com clubes grandes de olho em seu talento e capacidade de decisão em campo. Mas, segundo fontes que estão diretamente envolvidas no processo, o Vasco conseguiu fazer algo extraordinário, apresentar um projeto de vida e carreira que seduziu Richarlison. Não se trata apenas de futebol, é sobre legado, sobre voltar ao país que o formou e poder mostrar, em casa, que todo esforço valeu a pena. É curioso pensar que, enquanto clubes gigantes europeus podem oferecer cifras astronômicas, o que realmente pesou na decisão do Pombo foi algo que não se compra com dinheiro, sentimento, reconhecimento e a chance de escrever um capítulo histórico na própria trajetória. E veja bem, isso mexe com o coração de qualquer torcedor brasileiro, porque não é todo dia que você vê um jogador de renome internacional optar por vestir a camisa de um clube que representa tanto história, tradição e uma legião de fãs apaixonados que esperam ansiosamente por esse momento desde que ele saiu para brilhar fora do país. O impacto dessa contratação, caso se confirme oficialmente, será sentido em diversos níveis. Primeiro, no Vasco, que precisa de um nome de peso para elevar o moral do elenco e reacender o entusiasmo da torcida, que nos últimos anos tem passado por momentos de oscilação. A presença de Richarlison não só traz qualidade técnica indiscutível, mas também uma aura de inspiração para os mais jovens, jogadores que sonham em seguir os passos de um atleta que conquistou destaque internacional e que agora resolve encantar os torcedores brasileiros mais uma vez. Além disso, os rivais certamente começarão a tremer só de imaginar o Pombo em ação nos gramados do Rio de Janeiro, porque ele não é apenas um atacante de números impressionantes, é alguém que sabe decidir partidas, virar jogos e marcar gols que ficam na memória. A expectativa é que o Vasco, com essa contratação, não apenas melhore seu desempenho, mas também recupere parte da autoestima perdida, tornando-se novamente protagonista em campeonatos e deixando claro que pode competir com qualquer gigante do futebol nacional. Enquanto isso, nos bastidores do futebol brasileiro, o assunto se espalha como fogo em palha seca. Jornalistas, comentaristas e torcedores de todas as partes do país não param de especular sobre os termos do contrato, sobre a primeira entrevista coletiva e sobre a estreia de Richarlison pelo Vasco. A mídia social, claro, é um verdadeiro pandemônio, com memes, vídeos e reações que misturam incredulidade e alegria. É o tipo de notícia que gera discussões intermináveis, porque cada detalhe é minuciosamente analisado: quanto ele vai receber, quem serão seus companheiros de ataque, como ele se adaptará ao ritmo do futebol brasileiro após anos na Europa e, acima de tudo, se conseguirá corresponder às enormes expectativas que inevitavelmente o cercam. E é justamente isso que deixa o rumor ainda mais eletrizante. Não é apenas sobre dinheiro ou contratos, é sobre paixão, identidade e a possibilidade de ver um ídolo internacional de volta ao lar, pronto para encantar e redefinir histórias. Há também toda uma mística que envolve Richarlison com a torcida brasileira.
Muitos se lembram de suas primeiras atuações, de como se destacou desde cedo e de como sempre manteve uma postura humilde, mas determinada, dentro e fora de campo. Isso cria um vínculo emocional que transcende números e estatísticas, e que faz qualquer notícia sobre seu possível retorno ganhar um sabor especial. Não se trata apenas de futebol, é quase uma celebração cultural, um momento em que o esporte une gerações, provoca orgulho e desperta esperança. Os torcedores do Vasco, em especial, estão em êxtase, porque sabem que não é todo dia que um jogador com visibilidade internacional decide retornar para defender o clube de coração, e essa expectativa está transformando cada conversa sobre futebol em um verdadeiro espetáculo de imaginação e entusiasmo, com apostas sobre gols, assistências e atuações memoráveis que prometem ficar na memória de todos. Alguns críticos, claro, levantam questionamentos. Será que o retorno de Richarlison ao Brasil é apenas uma jogada emocional? Será que o Pombo conseguirá se readaptar ao estilo de jogo do futebol brasileiro depois de anos na Europa, enfrentando táticas diferentes, ritmo intenso e pressão de torcedores apaixonados? Esses debates apenas adicionam tempero à história, porque tornam o rumor mais palpável, mais real e mais intrigante. Cada comentário, cada opinião, cada análise aumenta a sensação de que estamos testemunhando algo que vai além de uma simples transferência. É um evento esportivo com potencial para transformar não apenas um clube, mas também o futebol brasileiro como um todo, revitalizando sonhos e provando que às vezes o impossível realmente pode acontecer quando a paixão, dedicação e vontade de fazer história. O Pombo, como é carinhosamente chamado, também está no centro das especulações sobre liderança e influência dentro do elenco. Fontes garantem que ele não chega apenas para jogar, mas para motivar, para ensinar e para mostrar que cada decisão dentro de campo é crucial. Essa perspectiva é fundamental, porque o Vasco precisa mais do que gols, precisa de referências, de alguém que inspire confiança e que eleve o padrão de todos ao seu redor. É como se cada passo de Richarlison fosse observado com lupa, e cada toque de bola representasse uma mensagem clara. O Vasco não está aqui apenas para participar, está aqui para competir, para vencer e para reconquistar o prestígio que o futebol brasileiro sabe reconhecer. A ansiedade da torcida é palpável, e os rumores sobre possíveis estreias já movimentam redes sociais, programas esportivos e conversas de bar em todos os cantos do país. E finalmente, o rumor do Pombo no Vasco representa mais do que apenas futebol. É sobre sonhos realizados, é sobre a magia que o esporte proporciona e sobre a capacidade de um clube pequeno, mas histórico, de atrair grandes nomes, mesmo em um cenário que parecia desfavorável. É um lembrete poderoso de que a narrativa esportiva é cheia de reviravoltas, de que histórias inesperadas podem acontecer quando paixão e estratégia se encontram. Cada detalhe, cada conversa nos bastidores, cada notícia parcial que chega à imprensa alimenta um clima de expectativa que só o futebol brasileiro consegue criar. É por isso que, mesmo sendo um rumor, a simples possibilidade de Richarlison no Vasco provoca arrepios, faz corações dispararem e transforma o cotidiano de torcedores e amantes do esporte em algo extraordinário, quase cinematográfico, digno de uma história que será lembrada por anos. A repercussão do possível acerto de Richarlison com o Vasco não se limita apenas ao futebol carioca, ela se espalha pelo país inteiro, tomando conta de debates em redes sociais, programas esportivos e rodas de conversa de torcedores que não conseguem acreditar na dimensão do que pode estar acontecendo. Imagina só, o Pombo, um dos jogadores brasileiros mais respeitados internacionalmente, decidindo voltar para o futebol nacional em um momento em que muitos apostavam que ele continuaria a trajetória de sucesso na Europa, repleto de clubes de alto nível interessados em sua contratação. O burburinho é tanto que cada detalhe da negociação, cada comentário de dirigentes intermediários é amplamente repercutido, gerando teorias, suposições e apostas sobre como ele se encaixará no time, como impactará os resultados e, principalmente, como será recebido por uma torcida que há anos sonha com reforços de grande nome. Esse tipo de rumor não é apenas notícia, é fenômeno, porque mobiliza emoções, cria expectativas e transforma a rotina do futebol em um espetáculo paralelo, onde cada torcedor se sente parte de algo maior, acompanhando cada movimento do jogador como se estivesse dentro do clube, palpando cada decisão e antecipando os possíveis desdobramentos dessa escolha que parece improvável, mas que, se concretizada, será histórica para o Vasco e para o futebol brasileiro como um todo.
As conversas sobre o retorno de Richarlison rapidamente se tornaram assunto obrigatório em todas as mídias esportivas, e o clima é de pura ansiedade, mistura de incredulidade e empolgação, porque o Pombo não é apenas um jogador, ele é símbolo de talento, dedicação e personalidade dentro de campo. O Vasco, um clube histórico, mas que nos últimos anos enfrentou desafios financeiros e administrativos, vê na possível contratação do atacante não apenas a chance de reforçar o elenco, mas de reacender a paixão da torcida, transformar a energia do vestiário e reacender sonhos que pareciam distantes. É impossível não imaginar o impacto de um jogador dessa magnitude entrando em campo, liderando jogadas, decidindo partidas e trazendo não apenas gols, mas inspiração, confiança e autoestima para todos ao redor. Enquanto jornalistas e torcedores discutem cada rumor, cada pista e cada fonte anônima, a sensação de que algo monumental está prestes a acontecer só cresce, porque ninguém quer perder um momento que pode entrar para a história do clube, do futebol nacional e da carreira de Richarlison, que agora se aproxima de um capítulo completamente inesperado e emocionante. Nos bastidores, a negociação é descrita como intensa, estratégica e recheada de detalhes que indicam que o Vasco está determinado a não deixar escapar a oportunidade de contar com um dos maiores talentos do futebol brasileiro. Fontes indicam que não foi apenas o aspecto financeiro que pesou, mas também a proposta de protagonismo, de influência dentro do clube e de uma relação próxima com a torcida, fatores que seduzem qualquer jogador de alto nível. O Pombo teria sido apresentado a um plano que envolve metas, participação em campanhas e visibilidade, tudo cuidadosamente estruturado para criar um cenário em que ele se sinta valorizado e motivado, não apenas como atleta, mas como ídolo de um clube que respira história. E enquanto essas conversas se desenrolam, a torcida se divide entre ansiedade e expectativa, criando uma atmosfera única, onde cada torcedor sente que está testemunhando algo grandioso, um momento que poderia redefinir a narrativa do Vasco, resgatar sua força e colocar o clube novamente no centro das atenções nacionais, mostrando que, no futebol, às vezes o improvável se torna realidade e transforma sonhos em fatos. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O impacto potencial de Richarlison no elenco vai além do campo, trata-se de motivação, referência técnica e inspiração. Jogadores mais jovens podem observar seu comportamento, dedicação e profissionalismo, aprendendo com cada detalhe, desde o aquecimento até a finalização, absorvendo lições que vão muito além de gols e assistências. É como se a presença dele elevasse automaticamente o nível do time, não apenas pelo talento individual, mas pela postura, pelo exemplo e pela mentalidade vencedora que carrega consigo. E o torcedor, claro, já se projeta, imaginando partidas memoráveis, jogadas decisivas e aquele momento mágico de ver o Pombo marcar gols para o Vasco, reacendendo emoções que ficaram adormecidas e lembrando a todos por que o futebol brasileiro é tão apaixonante, cheio de surpresas, histórias improváveis e momentos que ficam gravados na memória de quem vive intensamente cada segundo. Esse rumor, portanto, não é apenas entretenimento, é emoção pura, é possibilidade, é a centelha que transforma o cotidiano do futebol em algo épico. Enquanto isso, redes sociais fervem com discussões, memes e teorias sobre o retorno de Richarlison. Alguns torcedores questionam se ele conseguirá manter o mesmo nível de desempenho depois de anos na Europa, enquanto outros destacam sua capacidade de adaptação, determinação e amor pelo futebol brasileiro, fatores que podem fazer toda a diferença na hora de vestir a camisa do Vasco. É um verdadeiro fenômeno de engajamento, porque todos querem opinar, todos querem sentir que fazem parte desse momento histórico, que cada mensagem, cada curtida e cada compartilhamento é um ato de torcida, como se cada interação digital contribuísse para concretizar o rumor e aproximar o Pombo de São Januário. E enquanto a ansiedade cresce, o clima é de expectativa máxima, de preparação emocional, porque caso a contratação se confirme, o Vasco não terá apenas um jogador, terá um símbolo. Uma presença capaz de transformar a energia do clube e reacender sonhos que pareciam distantes, unindo torcida, elenco e história em um capítulo único. Não podemos esquecer que o Pombo é sinônimo de gols decisivos, de presença em grandes momentos e de uma mentalidade vencedora que impressiona.
E tudo indica que, se realmente acertar com o Vasco, ele vai se tornar mais do que um reforço, será um verdadeiro catalisador de resultados, capaz de mudar o rumo de partidas, inspirar companheiros e colocar o clube em evidência nacional e internacional. A projeção é que sua chegada cause um impacto imediato, elevando a moral do elenco e gerando repercussão midiática que vai muito além do Rio de Janeiro, alcançando torcedores e admiradores em todo o país, transformando a simples possibilidade de contratação em um evento esportivo de proporções épicas, digno de ser acompanhado minuto a minuto, com a certeza de que histórias improváveis, mas incríveis, ainda são possíveis no futebol brasileiro. E, claro, a expectativa da torcida é algo que não pode ser subestimado. Cada mensagem nas redes, cada foto nas arquibancadas, cada grito de apoio cria um clima que se mistura com a própria narrativa do rumor, como se o pombo já estivesse entre eles, pronto para fazer história. Esse tipo de energia coletiva é única, porque o futebol brasileiro não é apenas sobre jogos, gols e títulos, é sobre emoção, paixão e pertencimento. E ver Richarlison envolvido nesse processo transforma o rumor em uma experiência sensorial, onde cada torcedor sente que está participando ativamente de um momento que pode redefinir não apenas o Vasco, mas a própria forma como histórias esportivas são construídas, provando que, às vezes, o improvável se torna possível, e o impossível, realidade. Por fim, mesmo sendo um rumor, a simples possibilidade de Richarlison no Vasco cria uma narrativa envolvente, épica e emocionante, que mistura esperança, especulação e paixão de forma irresistível. É impossível não se imaginar nos bastidores, nos treinos e nos jogos, visualizando cada detalhe, cada passe, cada gol do pombo vestindo a camisa do clube carioca, e sentindo a eletricidade no ar, a ansiedade da torcida e a expectativa de ver algo histórico acontecer. E mesmo que os detalhes finais ainda precisem ser confirmados, o rumor já se transformou em fenômeno cultural, em um acontecimento que transcende o futebol e se torna parte da imaginação coletiva, lembrando a todos que o esporte pode ser mágico, surpreendente e capaz de realizar sonhos que antes pareciam impossíveis, e que, no caso do pombo Richarlison e do Vasco, essa história promete ser inesquecível. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.